Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que esse versículo, ele só não é mais conhecido do que o Salmo 23. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas também é um dos mais difíceis de se interpretar. Eu vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de entrar na pregação, você precisa entender a diferença entre a palavra unigênito e a palavra primogênito. Tem uma diferença muito grande que faz toda a diferença também. A palavra unigênito significa único filho. A palavra primogênito significa primeiro de muitos. Ok? Depois que Cristo sacrifica, ele deixa de ser unigênito, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos. Antes ele era o único filho. Agora ele é o primeiro de muitos filhos. Ok? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nada pode sair do ser humano. Nada, absolutamente nada. Somos dependentes da sua graça. Se não for o Senhor a elucidar a nossa mente, a clarear a nossa mente, de maneira nenhuma conseguiremos compreender as verdades da sua santa palavra. E o que eu peço nessa noite em particular, não só sobre a minha vida, mas como a vida de cada pessoa que está aqui na sua casa, é que a tua luz resplandeça na mente, no intelecto, na alma dessa pessoa. Peço a ti, leva a nossa mente cativa até as alturas, para que possamos entender e compreender a sua palavra, para que em nós o seu nome seja glorificado e a sua verdade seja explanada, nua e crua, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus oramos, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Há, na teologia sistemática, uma matéria chamada soteriologia. Essa matéria soteriologia, ela trata diretamente da questão da salvação do ser humano, sobre o que a Bíblia fala sobre salvação. E a questão da salvação do ser humano, ainda hoje é um tema muito discutido, muito debatido, porque há algumas posições que divergem em relação à salvação. As duas posições mais evidentes nessa questão da salvação, elas têm esse texto, esse versículo de João 3,16, como um versículo que traz dificuldade na questão da compreensão da salvação. A primeira posição, ou não vou nem colocar a primeira, uma dessas posições, diz que quando o apóstolo João, ele diz, Deus amou o mundo, ele está atribuindo essa palavra mundo a todas as pessoas indiscriminadamente. Quando ele coloca a palavra mundo, ele está falando de todas as pessoas. Ele está dizendo que Deus amou todas as pessoas. E se eu interpretar esse texto de acordo com esse ponto de vista, eu vou ter que supor, vou ter que dizer que Deus amou realmente todas as pessoas. Todas as pessoas, independente de quem elas sejam, independente de quais nações elas fazem parte, independente de onde nasceram e por aí vai. Mas também eu estarei dizendo que se Deus amou todas essas pessoas, logo, todas essas pessoas, todo mundo está livre de condenação. Logo, ninguém pode ir para o inferno. Se Deus amou todas as pessoas, se Deus amou todo mundo, Ele amou todo mundo e logo todo mundo está salvo. Essa é a primeira interpretação desse texto. A segunda interpretação
ela diz que quando o apóstolo João coloca a palavra mundo no versículo 16, ele não está falando de todas as pessoas de maneira indiscriminada. Ele está falando daqueles que foram eleitos, daqueles que são predestinados por Deus. Logo, se eu creio nesse modo de interpretação, eu estarei dizendo, não se escandalize com o que eu vou dizer, logo eu estarei dizendo que o livro da vida já está fechado, que Deus escolheu aqueles a quem Ele quis escolher, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Logo, Ele não amou todas as pessoas, Ele amou algumas pessoas. E se a gente trouxer isso para o mundo do apóstolo João, você vai ter um pouco mais de compreensão. João, ele era israelita, judeu. O judeu, ele tinha um pensamento muito exclusivista. Para os judeus, só os judeus teriam direito à salvação. Então, quando João escreve o versículo 16 do capítulo 3, é como se ele estivesse dizendo: nós acreditávamos que Deus só amava os judeus, mas não. Deus ama todas as nações, não só a nação de Israel. Ele ama pessoas de todas as nações. Essa é a segunda interpretação. Mas a gente precisa ter muito cuidado na hora de interpretar esses textos bíblicos onde a palavra mundo aparece. Então eu quero que você estude comigo, porque se pegarmos uma boa concordância bíblica e analisarmos a palavra mundo, é claro, junto com o seu contexto, nós vamos descobrir que a palavra mundo, ela não aparece de uma maneira única, mostrando um único significado. Não, a palavra mundo, ela diverge muito nos seus significados, dependendo do contexto em que ela foi inserida nos evangelhos. Então, nós vamos dar uma esmiuçada aqui na palavra de Deus, para entendermos o significado da palavra mundo, que em grego é cosmos, para nós entendermos de fato o que João está querendo dizer com João 3,16. Se a gente vai crer na primeira linha de interpretação ou na segunda linha de interpretação. Lembra, a primeira diz que Deus amou todas as pessoas, amou o mundo inteiro, logo todo mundo está salvo, todos estão livres de condenação, ninguém pode ir para o inferno, ok? A segunda diz que Deus não amou todo mundo. Deus amou pessoas de todas as nações, raças, línguas e tribos e por aí em diante. Mas nós vamos analisar texto por texto, e eu peço que você tenha paciência. Por isso que eu perguntei se você gosta de ler a Bíblia, porque nós vamos mergulhar um pouquinho na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo... Vamos ler a partir do versículo 22. Atos, capítulo 17, versículo 22. Amém? Diz assim, ó: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Olha o versículo 24. O Deus que fez o quê? O Deus que fez o mundo, cosmos, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Você vai perceber que a palavra mundo, nesse texto, e de acordo com o contexto, ele não está falando de pessoas. Mundo aqui está falando de toda a criação de Deus, tanto das coisas que estão no céu, quanto das coisas que estão na terra. Isso é claro quando você analisa não só a palavra mundo, mas também você analisa o contexto. O apóstolo Paulo está dizendo: esse Deus que vocês adoram e não conhecem, foi Ele que criou todas as coisas. Foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou a terra, foi Ele que criou o mundo. Ok?
Então a palavra mundo aqui, ela não pode ser atribuída somente às pessoas, mas a palavra mundo, ela diz respeito a tudo aquilo que foi criado. Evangelho de João, capítulo 13. Vamos analisar um a um. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até... Quando João usa a palavra mundo aqui, ele está se referindo a todas as pessoas? Claro que não. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, ele está numa esfera terrestre, ele está na terra, no mundo, e que quando ele morrer e ressuscitar, ele vai para um outro local, ele vai para uma atmosfera espiritual. Então, a palavra mundo aqui não está falando de maneira nenhuma de pessoas, mas está fazendo referência à terra onde Jesus está, o local aonde Jesus está. Está dizendo, ele está aqui, mas quando tudo for consumado, ele vai voltar para o seu lugar. Ele vai voltar para o céu, vai sair da terra e vai para o céu. Efésios capítulo 1. Você está anotando aí? Vai anotando. Não deixa de anotar não. Porque é uma boa base para você ensinar. Para aqueles que também têm dificuldades em relação ao Evangelho de João. Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 3 também. Versículo 3 e o 4. Ok? Acharam aí? Eu estou lendo o texto, estou explicando para você, mas daqui a pouco nós vamos fazer a aplicação desse texto, tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares, nos celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Que mundo é esse aqui? São pessoas? Não, ele está falando da terra. Ele está dizendo que nós fomos eleitos, separados pelo Senhor antes dele criar todas as coisas. Antes dele criar o céu, antes dele criar a terra, antes dele criar os luminares, antes dele criar as estrelas, o cosmos, a galáxia, antes dele criar todas as coisas. O mundo aqui não fala de pessoas, o mundo fala de todas as coisas que foram criadas sobre a terra, tudo que Deus criou. Eu vou repetir. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Tá? Vamos para outro texto, João capítulo 12. Daqui a pouco não tem mais texto em João para pregar. João capítulo 12. Versículo 30 e... deixa eu ler. Versículo 30. Ok? Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. A palavra mundo aqui, ela não está falando de pessoas de novo. Ela está falando de um sistema controlado pelo príncipe deste mundo. É um sistema anticristo. É um sistema ligado ao anticristo. Então não pode, de maneira nenhuma, eu não posso ler esse texto e dizer que a palavra mundo aqui está atribuindo a pessoas. Eu quero que você enxergue de uma maneira muito clara
os significados da palavra mundo para ficar fácil a sua interpretação e o seu entendimento acerca não só do Evangelho de João 3,16, mas como de qualquer outro texto. Para que você, quando pegue o texto, você leia e você não entenda, você comece a pesquisar o significado de cada palavra, para que você tenha uma compreensão exata do texto, faça uma boa exegese, para que você seja alimentado com a verdade e não caia em heresia. Ok? Vamos lá, vamos analisar mais um texto. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Primeira epístola de João, é lá antes do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. Esse aqui ainda fica até um pouco mais claro, mais fácil de você entender. Esse texto você conhece bem, né? Porque como é que eu posso dizer que Deus amou o mundo, se ao mesmo tempo o versículo 19 do capítulo 5 da primeira carta de João diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo já está onde? No maligno. Espera aí, pessoal, olha para cá. Ou Deus ama todo mundo, em João 3,16, ou o mundo inteiro está no maligno. Então, que mundo é esse que João está dizendo na sua carta? São todas as pessoas? Sim ou não? Não. Ele não está falando de todas as pessoas, ele está falando do sistema ainda. Do sistema mundial. Esse sistema mundial corrompido jaz no maligno. Então, eu não posso dizer em João 3,16 que Deus amou todas as pessoas e, ao mesmo tempo, dizer que o mundo jaz no maligno. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, vai absorvendo isso aí. Vamos lá. Romanos, capítulo 3. Romanos, o livro de Romanos é a teologia sistemática do apóstolo Paulo. Então, se você quer entender a mente do apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo entende sobre salvação, sobre evangelho, leia de maneira profunda o livro de Romanos, capítulo 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Romanos capítulo 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de quem? Quem são essas pessoas de todo mundo que ele está dizendo? Aqui ele está falando exatamente de todas as pessoas, porque todas as pessoas são condenáveis diante de Deus. Se você analisar o capítulo 3, o contexto dos versículos acima, ele está falando exatamente do pecado que há no homem. Ele está mostrando no capítulo 3 quem de fato é o homem, quem é o ser humano no seu interior, a nossa natureza pecaminosa. E quando ele diz no versículo 19, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, aí sim ele está atribuindo essa condenação a todos nós, todos os seres humanos, indiscriminadamente, sem exceção, todos, não há um que busque a Deus, não há um sequer, todos nós estamos sujeitos à condenação de Deus. É isso que ele está dizendo, todo mundo tem pecado. O pecado de Adão, o pecado original, está dentro de todos os seres humanos, e ninguém pode dizer que não diante de Deus. Então, quando ele usa a palavra mundo, de fato aqui, ele está fazendo uma alusão a todas as pessoas, todos os seres humanos, inclusive a mim, inclusive a você. Vamos analisar um outro texto. Vamos lá. João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 18. Você vai entender que ele vai fazer uma diferenciação aqui entre
o mundo e os crentes. Preste atenção. Versículo 18. Se o mundo vos aborrece, para quem que ele está falando? Para quem que ele está falando? Para os discípulos? Ele está olhando para os discípulos e está dizendo, se o mundo, que mundo é esse? Se o mundo vos aborrece, ele está fazendo uma diferenciação. Ele olha para os discípulos e diz, olha, vocês são crentes, mas se aqueles ali, o mundo, vos aborrece, vamos continuar. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Antes deles odiarem você, eles odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus está deixando muito claro aqui, o mundo é aquele povo pecador, vocês são os meus escolhidos, se eles me aborrecem a mim, também eu vou aborrecer vocês, se eles perseguem a mim, também vão perseguir vocês, então vocês não fazem parte desse mundo. Então ele está dizendo que há uma diferença entre os crentes e o mundo, ok? Está conseguindo acompanhar meu raciocínio até aqui? Sim ou não? O mundo é o mundo, os crentes são os crentes. E como dizer que Deus amou todo mundo? Se o próprio Jesus está fazendo uma diferenciação entre o mundo e os cristãos. Em Romanos 3, ele continua falando sobre isso. Ele continua fazendo essa separação entre aqueles que são e aqueles que não são. Vamos analisar o capítulo 5 de João também. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24. Só para fazer uma ligação com João 15, 18. Olha o que diz aqui, ó. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que a hora vem, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Você vai perceber que no versículo 24 ele faz outra separação. A separação daqueles que creem e a separação daqueles que não creem. Então, se ele está dizendo que tem uns que creem e outros que não creem, eu não posso atribuir a palavra mundo em João 3,16 a todas as pessoas, de maneira indiscriminada. Porque nós sabemos que tem gente que vai crer e tem pessoas que não irão crer. Então não posso pegar e dizer, Deus amou todo mundo. Aí eu pergunto a você, Deus amou todo mundo? Sim ou não? Se Deus amou todo mundo, por que tem gente que vai para o inferno? Ou ninguém vai para o inferno? Ou não tem ninguém indo para o inferno? Claro. Você está entendendo que quando você faz só um estudo um pouco mais minucioso nos evangelhos da palavra mundo, você consegue compreender aquilo que de fato Jesus está querendo dizer em relação à salvação, porque o evangelho, o capítulo 3, versículo 16, ele não pode ficar fora do contexto do encontro de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus está falando de quê? De reino. De conhecer o reino, está falando de salvação. E depois que Jesus diz para ele que era necessário que ele nascesse de novo, Jesus vai continuar o sermão para o Nicodemos, continua falando sobre salvação, sobre o reino de Deus. E o reino de Deus não é para todo mundo. Não fica assustado com o que eu estou dizendo para você. Não é para todo mundo. Pastor, que isso? É loucura? Não, não é loucura, é Bíblia. Eu estou explicando para você de A mais B. Vamos analisar mais alguns textos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos ler o versículo
11, para entendermos um pouquinho melhor o contexto. Romanos capítulo 11. Ele está fazendo uma diferenciação também entre Israel e o povo, e o mundo. Versículo 11 diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda, ele está falando de Israel, tá? Quando ele diz a sua queda, é a queda de Israel. E se a sua queda é a riqueza de quem? É a riqueza do mundo? Espera aí, Israel não faz parte do mundo? Ou não? Então por que ele está fazendo a separação? Mas se a queda de Israel trouxe salvação para o mundo, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, que somos nós, gentios são todas as nações que não são de Israel, tá? Todas as nações, para Israel, elas eram nações imundas, longe da graça e do amor de Deus, não tinham direito à salvação. Por isso que Jonas não queria de maneira nenhuma pregar em Nínive, porque ele achou um absurdo Deus querer salvar um povo que não fazia parte do povo de Israel. E ele disse: não vou pregar lá, esse povo tem que morrer, esse povo não pode ser salvo. Mas ele continua dizendo, ó, e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Você vê que Deus faz a diferença entre Israel e o mundo? Israel é Israel, o mundo é o mundo. Os salvos são salvos, o mundo é o mundo. Amém, pessoal? Fato, isso é claro aqui. Vamos analisar mais algumas aqui. João capítulo 1 de novo, vamos lá. Daqui a pouco eu entro na aplicação desse texto. Você vai entender. João capítulo 1, versículo 29. Esse aqui é o texto mais conhecido, né? No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deixa eu só parar aqui. Jesus tirou o pecado do mundo? Sim ou não? Se Jesus tirou o pecado do mundo, olhando para a palavra mundo, de acordo com aquela primeira interpretação que eu te dei, que mundo representa todas as pessoas indiscriminadamente, significa que todos nós somos santos agora. Ninguém mais tem pecado. Nem eu, nem você. Vai todo mundo para o céu. Ninguém mais vai para o inferno, porque ele tirou o pecado de quem? Do mundo. Então, se a Bíblia diz que ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado do mundo, e a partir de agora está todo mundo salvo. Você não precisa mais se preocupar com o inferno, com condenação, com nada disso. Você está salvo, rapaz. Você está entendendo como as coisas começam a clarear para a gente? Tem até uma igreja chamada Crescendo em Graça, do José Jesus Miranda. Na igreja dele ele diz exatamente isso. Não existe mais pecado. Jesus levou o pecado de todo mundo. Nós não temos mais pecado. E ainda diz que você pode se relacionar com homem, com mulher, porque Deus não se preocupa com quem ou com de que forma você vai fazer sexo, porque Ele não vê as pessoas como carne, vê como espírito. É aquela igreja que escreve aqui, ó, 666, SSS, já viu? José Luiz de Jesus Miranda, o nome do rapaz da igreja. O cara extremamente rico, só anda de carrão, de helicóptero, de avião, os anéis no dedo dele, porque ele fala aquilo que o povo quer ouvir. Está todo mundo perdoado. Jesus morreu como propiciação, como expiação. Jesus foi um sacrifício substitutivo, ele cobriu, ele pagou. Então ninguém deve mais nada, estamos todos perdoados. Pode fazer da sua vida o que você quiser, que você não vai para o inferno. Não existe inferno. Você está salvo. É isso que o Evangelho diz? Sim ou não? Então não posso olhar João 3,16
como a palavra mundo, atribuindo a todas as pessoas indiscriminadamente. Deus não amou todo mundo. Pastor, você está doido? Deus não amou todo mundo. Vamos continuar lendo. Evangelho de João, capítulo 6. Quando ele usa a palavra mundo, tanto nesse texto que nós lemos, quanto no texto que ele diz que ele tirou o pecado do mundo, ele está atribuindo a palavra mundo aos crentes, aos eleitos, aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus. Não pode ser por todas as pessoas do mundo. Tem como ser por todas as pessoas. Versículo 33. Olha o versículo 32 também. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao... Ele dá vida para todo mundo? Sim ou não? Claro que não. Ele dá vida para os seus. Dá vida para os seus. Capítulo 12. Eu acho que a gente já analisou aí umas 6 ou 7 passagens que a palavra mundo, ela está inserida e os seus significados. Daqui a pouco nós vamos voltar para João 3,16, tá? 12:47. Vamos ler o 45 também. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E eu sou a luz. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mais uma vez ele está usando a palavra mundo. Está atribuindo todas as pessoas? Não, porque nem todas as pessoas vão crer, nem todas as pessoas serão salvas. Muitos já morreram, já pereceram e já foram para o inferno. Muitos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo aos anjos e aos homens. Que mundo é esse que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu acho que Deus nos escolheu para sermos espetáculo para o mundo. Ele está fazendo uma diferença, que uma separação de novo. O mundo é aqueles que não creem, aqueles que abominam a palavra, aqueles que não recebem a Deus como seu Senhor e como seu Salvador, aqueles que não creem na ressurreição de Cristo. E ele está dizendo: eu fui escolhido por Deus como espetáculo para esse povo. Ele está deixando bem claro que há uma separação entre o mundo e aqueles que são de Deus. Ele está dizendo: eu sou de Deus, mas tem um mundo aí que odeia aqueles que são de Deus, e que parece que eu fui escolhido para ser espetáculo para eles. Ainda na segunda carta aos Coríntios, agora, no capítulo 5, versículo 18, versículo 17. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Reconciliação é uma analogia aos relacionamentos familiares, né? Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Parece que há uma contradição, não parece? É isso que ele está dizendo. Deus amou o mundo, Deus nos colocou para trazer reconciliação com o mundo, mas alguns desse mundo não querem reconciliação e morreram, foram para o inferno. Espera aí, ou Deus amou o mundo, ou Deus amou uma parte do mundo. As duas coisas não batem, não estão ligadas uma na outra. Nós analisamos aí, acho que uns 6 ou 7 ou mais versículos que trazem claramente, de acordo com o seu contexto, o significado da palavra mundo. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de João. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que agora a gente vai começar a falar de fato. Quem são essas pessoas do mundo anunciado aqui no Evangelho de João? João 3,16, vamos analisar o primeiro ponto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele decidiu dar o seu Filho, tá? Para o mundo. O mundo aqui são todas as pessoas? Sim ou não? Ficou claro para você que não? Isso é claro. Analisando todo esse contexto que fala sobre salvação, fala sobre reino, e analisando todas as outras passagens, nós podemos entender, chegamos à conclusão que a palavra mundo, ela não é usada de forma absoluta em todas as palavras, pelo contrário, ela tem diversas maneiras de ser usada, até de forma coloquial, como nós usamos. Às vezes você faz uma festa assim, foi todo mundo? Foi todo mundo? Não, minha família foi. Pastor Austin também foi, gosta de comer, foi. Mas todo mundo esteve na minha casa. Quando diz, vou orar por todo mundo, você conhece todas as pessoas do mundo, 7 bilhões de pessoas estão na sua casa. Então não foi todo mundo. Então a palavra mundo, em João 3,16, não pode ser interpretada colocando como se fosse todas as pessoas de maneira indiscriminada, não é. Ele está falando, quando usa a palavra mundo, naqueles que iriam crer, naqueles que vão crer, nos eleitos, naqueles que Deus predestinou, segundo a sua boa vontade, a sua graça. E por que ele escolheu? Por que ele amou? Já se fez essa pergunta? Você costuma dizer, Deus amou o mundo, mas já perguntou por que ele amou? Por que ele amou algumas pessoas e não amou a outras pessoas? Porque se ele não salva todo mundo, significa que ele amou algumas pessoas e não amou outras. Com outras ele está irado, e com outras ele decidiu amar. E por que ele decidiu amar? Já fez essa pergunta? A resposta é simples. Porque ele quis. O que você fez? Quantos aqui merecem o amor de Deus? Levanta a mão. Você merece o amor de Deus? Alguém aqui merece o amor de Deus? O que você fez para receber o amor dele? Pelo contrário. Nós tínhamos direito de ficar calado, como eu falei hoje de manhã lá em Petrópolis. Nós tínhamos o direito de ficar calado e ir para o inferno, dando glória a Deus, porque estamos indo para o inferno. Porque nós merecíamos ir para o inferno. Não há nada em nós, não há qualidade em nós, não há bens em nós, não há absolutamente nada em nós, obras em nós, para que Deus olhasse e dissesse, eu vou amar aquele camarada ali, porque eu gostei da cor dos olhos dele, eu gostei do cabelo dele, rapaz, o cabelo dele é grande, é bonito, eu gostei do cabelo dela, olha o óculos, olha o estilo do pastor Washington, olha o estilo do João, gostei do João é fortinho, gostei dele, vou salvar ele, naquela ali não vou salvar não, aquela ali é bonita demais, está se achando muito. Por que Deus amou? Porque Ele quis. Você vai ler Romanos 9, ele vai dizer assim,
Você lembra fazendo de uma forma mais simples, você lembra de Jacó e Esaú? Você lembra de Jacó e Esaú? Gêmeos, no ventre. Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Aí você pergunta para Deus, como diz Romanos, mas seria isso justiça? O próprio apóstolo Paulo, antes de alguém perguntar, ele já responde a pergunta. Diz assim, talvez você diga assim, é injustiça, Deus escolheu uns para salvação e outros não. Um vaso para honra e outro vaso para desonra. Aí você pergunta, mas é injustiça de Deus? Aí o apóstolo Paulo já responde, quem é você para contender com o olheiro? Barro não contende com o olheiro. Criatura não contende com o Criador. Diante dele, todos nós temos que ficar calados. Seja o homem mentiroso e seja Deus verdadeiro em todo o tempo. Ele não amou todo mundo. E ele deu porque ele quis dar. Amou porque ele quis amar, por causa da sua infinita misericórdia, porque nós não merecíamos e não fizemos absolutamente nada para merecer o amor de Deus. Absolutamente nada. Estávamos fadados aí para o inferno, condenados à morte. Mas ele decidiu olhar para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Ele disse, eu vou salvar esse pobre pecador, miserável que ele é. Ele não tem condições nenhuma de ser salvo, então eu vou dar o meu filho, a minha vida por ele. Simples assim. Será que é difícil de você conseguir compreender, assimilar o que Deus fez e por quem ele fez? Não tem como contestar o que está escrito na palavra. Se eu disser que Deus amou o mundo, eu vou estar dizendo, então ele amou todas as pessoas, ninguém pode ir para o inferno, todo mundo tem que ser salvo e pronto. Todos. E nós sabemos, é claro, é nítido. Nós vemos quantas pessoas a gente vê indo para o inferno. Você acha que o Adolf Hitler foi salvo se Jesus perdoou o pecado de todas as pessoas do mundo? Você conhece o Adolf Hitler? Mao Zedong, Lenin, um dos maiores homicidas de toda a história da humanidade. Você olha para a ruindade desses caras, você acredita que realmente Deus enviou Jesus para morrer por esses caras? Será que eles realmente se salvaram, foram para o céu? Parece loucura o que eu estou dizendo para você, né? Parece doideira o que eu estou dizendo para você, mas não é não, é Bíblia. Segundo ponto, vamos lá, vamos continuar aqui, no Evangelho de João, no capítulo 3. No segundo ponto desse versículo 16, ele vai dizer para quem Deus deu seu Filho. Primeiro, ele diz por quê. Ele amou, simplesmente, ele decidiu amar. Agora ele vai continuar dizendo para quem ele deu. Para quem ele deu o seu Filho Jesus. Ele completa dizendo, para todo aquele que nele crê. Aí eu pergunto para você, uma outra pergunta. Quem pode crer? Será que de nós, analisa você, analisa a sua vida, analisa os seus pensamentos, analisa o seu coração, analisa a sua conduta, a sua vida, e para pensar se você tinha capacidade de crer. A Bíblia é clara quando ela diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Morto faz alguma escolha? Sim ou não? Um pastor que a gente gosta muito de ouvir, o Frank Ferreira, ele diz assim, que o evangelho que está sendo ensinado hoje parece o seguinte: o homem está no navio, o navio está afundando, e aí alguém joga uma boia para ele, uma boia da religião, o espiritismo, do candomblé e do evangélico, e aí ele fica, vai, pula, ele vai, escolhe qual que ele vai pular para se salvar. É bíblico isso? Não, porque segundo a Bíblia, o homem não está na parte de cima do navio, o homem está morto no porão do navio, o navio já afundou. É lá que nós estamos.
Por isso que nós estamos mortos, e morto não faz escolha. Agora, trazendo para o outro lado, para a parte da prisão, da escravidão do pecado. Você com as mãos amarradas e os pés amarrados, você consegue soltar as algemas da sua mão? Você consegue soltar as amarras que prendem os seus pés? A não ser que venha alguém com a chave e diz assim: eu estou te libertando. Eu estou te libertando para você me seguir, para você fazer a minha vontade agora. Você consegue por si só arrebentar com essas amarras que te aprisionam? Você consegue, estando morto, tomar alguma decisão por Cristo? Então quem pode crer? Ninguém pode crer. Ninguém. A não ser que a graça de Cristo tome a sua vida. A não ser que a luz do Evangelho, da graça de Deus, ela seja derramada sobre você. E quando essa graça é derramada, ela liberta você das algemas que prendiam as suas mãos, das algemas que prendiam os seus pés. Ela dá vida para você lá no fundo, no porão do navio, que você estava morto, e você volta a viver e viver para Cristo. Por isso que nós cremos que aquele que é salvo, ele não retrocede. Ele é salvo e vai permanecer salvo até a volta de Cristo. Porque se eu olho para uma pessoa preso, estou preso, morto lá no porão do navio, vem alguém me dar vida, o que eu posso fazer por essa pessoa que me deu vida e que me libertou? Tem como eu abandonar uma pessoa dessa? A beleza de Cristo, a majestade de Deus, a gloriosa presença de Deus é algo tão precioso e tão grandioso, tão forte, que quando você abraça e você enxerga ela, a graça de Deus faz você enxergar e faz você crer, você não abandona, meu irmão. Não tem como. Jesus ainda usou uma parábola dizendo: olha, o reino de Deus é como um homem que ele encontrou num campo um grande tesouro. E aí ele pegou tudo que ele tinha, vendeu e comprou aquele terreno e não largou mais. Por isso que eu não acredito em alguém que entrega a vida para Jesus e depois se desvia. Não, ele não entregou a vida para Jesus. Ele não conheceu Cristo. Porque quem conhece Cristo não larga. Quem conhece não sai da presença. Porque Cristo é lindo, Deus é grande e Ele conforta você em todos os tempos. Mesmo que as coisas estejam aparentemente dando tudo errado, Ele está ali do teu lado sustentando, rapaz. Não tem como. Eu, por mim mesmo, não tenho condições alguma de crer, sem que antes a graça de Deus me alcance. É ela que coloca fé dentro de você, porque a Bíblia diz que até isso é dom de Deus. É Ele que injeta fé dentro de nós. Ele tira as escamas dos nossos olhos e aí sim a gente passa a crer. A gente olha para Cristo e não quer largar. A gente olha para a salvação e não quer largar. A gente olha para a cruz e diz assim: se esse sacrifício foi grande, é porque a quantidade de pecados que eu tinha também era grande. Porque a imundícia que há em mim também era muito grande. Para você entender isso, essa tão grande salvação, a primeira coisa é você saber quem você é diante de Deus. E você sabe quem você é diante de Deus? Quero ler Romanos com você 3. Eu não ia falar sobre isso não, mas eu tenho que falar. Daqui a pouco a gente volta de novo aqui para o João 3,16. Romanos capítulo 3. Qualquer dia eu vou ensinar aqui para você. A gente vai analisar a diferença entre pecado e pecados. Há uma diferença. Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aqui. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo da lei do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha para mim, se a Bíblia está dizendo que não há um que busque a Deus, não há um sequer que busque a Deus, se a salvação de Cristo,
Se o sacrifício de Cristo, ele tivesse sido feito para possibilitar a salvação de alguém, não de fato salvar alguém, quem iria ser salvo? Porque há uma diferença entre se possibilitar a salvação e de fato realizar a salvação. Está entendendo ou não? Vou deixar mais claro. Uma coisa é abrir a porta, pegar algumas pessoas e falar assim, entra. De uma maneira bem simples, tá? Outra coisa é abrir a porta e falar assim, quem quer entrar? Se a Bíblia está dizendo que ninguém busca Deus, quem é que vai entrar pela essa porta? Se Cristo possibilitou. Se há a possibilidade de alguém ser salvo, há também a possibilidade de ninguém ser salvo. Então Cristo não abriu a possibilidade de salvação. Ele de fato salvou. Por isso que Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já foram salvos por Ele. Já foram salvos por Ele. Foram escolhidos por Ele. Então Ele não possibilitou, Ele de fato salvou. O sacrifício dele é substitutivo. Ele morreu no nosso lugar. Senão eu não posso nem cantar aquela música. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Olha o refrão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em... Os meus pecados castigados nele, lá na cruz. Ele morreu de fato para perdoar os meus pecados. Não para possibilitar que os meus pecados pudessem ser salvos, ser perdoados. Mas ele morreu para perdoar realmente os pecados. Vamos continuar ali no Romanos 3. Versículo 11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só, não há nenhum só. A sua garganta, ele está falando de mim e de você, tá? Está falando de ser humano. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da luz. Não há temor de diante de Deus nos seus olhos. Esse é o estado do ser humano antes de ser alcançado pela graça. Um ser humano com tantas qualificações como essa que nós lemos do versículo 9 até o versículo 18, por si só, tem condições de escolher a Cristo? Não. Então glorifica a Deus porque você está aqui, tá? Porque se você está aqui foi porque a graça dele te alcançou. Não foi porque você quis, até porque naquele grande dia você não vai bater no peito e dizer assim, eu estou salvo porque eu escolhi. Eu estou salvo porque um dia eu fui mais esperto do que os meus vizinhos, e aí eu levantei a mão na igreja e recebi Jesus como meu Salvador. Fui mais esperto que nada, é ser bobo, rapaz. Você está aqui porque Deus te escolheu estar aqui. Você só está aqui porque Ele abriu os teus olhos e mostrou para você quem você era, que você era um pecador miserável e que precisava de arrependimento. Simples assim. Você não fez nada para ser escolhido, para ser salvo. Ele decidiu te amar. E fala a verdade, diante de uma realidade dessa, isso nos humilha. Esse evangelho nos humilha, porque mostra que realmente Deus é soberano e nós não somos absolutamente nada, não temos condições de nada, de só olhar para Ele e falar assim, Senhor, obrigado por ter me tirado das trevas e me ter conduzido até a sua maravilhosa luz, obrigado por tão grande salvação, porque por mim mesmo eu não teria condições. Ninguém tem condições. Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga, eu estou aqui porque eu escolhi estar. Não. Ele morreu para aqueles que creem, e aqueles que creem só creem porque Ele derramou sua graça, só creem porque Ele escolheu derramar a sua graça. Vamos voltar para o Evangelho de João, já estou terminando.
Já já eu termino, eu acho. Você não faz ideia de quantas mensagens você consegue fazer no Evangelho de João, pessoal. Para você entender de fato o Evangelho de João, você precisa esmiuçar o que é a palavra propiciação, o que é a palavra expiação, a palavra reconciliação, a palavra resgate, primogênito. Então, você precisa analisar tudo isso. E seriam necessários uns 5 cultos só para falar de João 3,16, para analisar cada palavra, porque a Bíblia diz que ele foi propiciação, sacrifício substitutivo, que ele foi resgate, para trazer justificação. Justificação é a analogia de tribunal. Tribunal, ele pagou o preço, o martelo foi batido, acabou. Tem até que louvor que diz: já estou justificado. Ele já fez. Entendeu? Ele já fez. Pronto. Vamos voltar. João 3,16. Agora ele vai falar, não para quem ele deu, mas ele vai falar por que que ele deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Que ele tenha o quê? Essa é a vitória que vence o mundo. O pastor começou o culto todo perguntando: quem quer a vitória? Quem quer a vitória? Aí termina o culto dizendo: as boas novas começam com uma má notícia. Porque a maior vitória é essa. Aqueles que esperam de Cristo só nessa vida são os mais miseráveis. Ele amou porque quis amar. Escolheu aqueles que iam crer, para dar vida eterna para aqueles que iriam crer. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. A vida eterna. Se você vem para a igreja, principalmente para o ministério mais desejado, esperando ouvir que você vai receber a chave do carro, a chave da casa, campanha, no mesmo pé que você entrou, você pode ir. Você não vai ouvir isso aqui. Você não vai ouvir. Hoje eu fui pregar lá em Petrópolis, meu amigo, eu comecei a pregar, né, pastor? Agora eu comecei a pregar lá. Já começaram a entender um pouco do que é reforma. Já começaram a entender o que é uma pregação reformada. O que é uma pregação puramente bíblica, radicalmente bíblica. E eu falei para ele: vocês serão desconstruídos. E desconstruir é terrível. Dói. Você parar, você está acostumado a vida inteira ir na igreja para ouvir mensagem que traz, mensagem de autoajuda, mensagem que massageia o seu ego. Aí você entra numa igreja onde você ouve que você é um miserável, que você não tem dom nenhum, capacidade nenhuma, não há bem nenhum em você, que você carece da graça, que você não é melhor do que o cachaceiro que está lá fora, você não é melhor do que o viciado que está na boca de fumo, você não é melhor do que aquele que está lá dentro do presídio, você é tão carente da graça de Deus como ele. Você começa a entender: poxa, o pastor disse que eu seria uma vitória, o pastor disse que tudo ia dar certo na minha vida. Só que eu falei para eles assim: não vai não. Não vai não. O maior bem que você tem que lutar é a salvação. Tem que vir para a igreja focado na sua salvação. Vim para a igreja focado na palavra. Porque se não for para isso, meu irmão, esquece. Pode voltar para sua casa. Só não reclama depois. E te garanto que você ainda vai para o inferno dando glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Estou indo para o inferno porque eu sou pecador, rejeitei a sua palavra, e por aí vai. Fica de pé, por favor.